Ética e violência. Ocupação ou invasão? Sobre a crítica que se tem do esvaziamento do significado da ética, do ponto de vista e valorações morais do ser humano, trazendo no projeto o significado que conduza ao debate e uma narrativa que faça sentido. Sentido esse que não faça da ética algo que se ganhe ou se perca. O documentário sobre ocupações ou invasões procura problematizar e traz uma etimologia de quebra de paradigmas sobre como pensar e falar os termos colocados em pauta. Eu trabalho a raiz dessa diferença, né? Se a ocupação ou se a invasão, em razão de uma luta pela disputa do que é poder, do que é verdade, do que é interesse. Então, se você participa de um conceito de invasão, ela tem uma consequência para o regime estabelecido, para o Estado, para quem, digamos assim, controla o poder, ela tem um conteúdo, um conteúdo mais fortemente militarizado, digamos assim. Se você trabalha o conceito de ocupação, você quer desconstruir exatamente essas categorias que oprimem o outro lado. Portanto, quando você se refere a ocupação ou invasão, você remete à luta dos poderes diferenciados dentro da sociedade. Sim. Da visão de direito, da necessidade. Essas pessoas ocupam a área que lhe cabe, né? Que lhe pertence. E qual o nosso equívoco dentro do senso comum? É que essas áreas estão em litígio. Sim. A mesma coisa de dizer para você o que é justiça. A justiça tem um caráter subjetivo, mas dependendo da tua história de vida, da sua relação de afinidade com determinados grupos ou classes sociais, você já tem a construção, né, de um modelo de justiça. Essa é uma questão. Né? Quando você ocupa, né, você está ocupando dentro da lei, está se discutindo dentro da lei. E quando você invade, quando alguém diz para você que você está invadindo, também ele quer fazer referência a algo estipulado na lei. O que eu quero dizer, professor? O direito também está em disputa. Sim. A própria lei e sua interpretação estão em disputa. Nós podemos colocar em questão a ideia desse... Podemos chegar a uma solução, né? Esse modelo de solução, uma ideia a partir daqui, pode ser daqui. Podemos montar um projeto, temos uma ideia que houve uma diminuição dessa estrutura que estava na área de ocupação para o loteamento, para o novo viver. Qual é a estrutura que falta para tudo isso? Eu acho que a partir dos novos, né, momentos em que a gente está vivendo, você acaba dando novos conteúdos a velhas roupagens. Então, quando você traz, por exemplo, para a arena política e mais propriamente para a arena jurídica, o conceito de ocupação e não necessariamente de invasão, significa que você está dando visibilidade a sujeitos que estavam, né, outrora invisíveis. Então, essa é uma questão que está em debate. Se é possível estabelecer um consenso, o consenso pode ser estabelecido, mas também existe o que a gente chama de correlação de forças. Por trás de qualquer consenso sempre haverá uma correlação de forças, ou seja, uma relação de hegemonia num contexto muito bem definido da sociedade. A grande mídia poderia nos ajudar a inverter esses papéis? A mídia é um poderoso instrumento, haja vista na capacidade de influência e de construção de um modo de ser e de ver as coisas na sociedade. Antes de mostrar ou buscar o sentido da juventude e a cultura de paz, gostaríamos de chamar a atenção à violência de caracterização das relações intersubjetivas e sociais. Parafraseando o ensaio Ética e Violência,
de Marilena Chauí, etimologicamente, violência vem do latim vis, força, e significa, primeiro, tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser, é desnaturar. Segundo, todo o ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém, é coagir, constranger, torturar, brutalizar. Terceiro, todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade, é violar. Quarto, todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito. Quinto, consequentemente, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais, definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência se opõe à ética, porque trata seres racionais e sensíveis, dotados da linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a ética é inseparável da figura do sujeito racional, voluntário, livre e responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade é tratá-lo não como humano, e sim como coisa, fazendo-lhe violência nos 5 sentidos em que demos a esta palavra. Quem sofre mais são os jovens, por quê? Porque são os jovens que hoje em dia estão mais vinculados ao consumo de drogas, né, e também ao tráfico de drogas, né, e principalmente nessas regiões mais carentes. Né. Os limites da ordem judicial, porque a ordem judicial só era para desocupar lá, né? E o poder público também não estava presente, tá? Então, assim, tinha lá naquele dia, tinha 300 crianças, 600 mulheres, pra você ter ideia. Não estava lá o Ministério Público, não estava, assim, os órgãos da prefeitura para acompanhar. Então, as crianças, as mulheres, fazer uma lista, um cadastro das pessoas e tal, né? E a conclusão da televisão ali, que perguntaram para a prefeitura o que ia fazer com as... Não sei se vocês viram esse documentário que saiu depois, né, sobre invasão. Documentário não, notícias, né, na televisão. O que a prefeitura ia fazer com os moradores lá? A prefeitura ia cadastrar as pessoas. Cadastrar como? Se as pessoas já tinham sido todas despertadas, né, com todo aquele aparato militar. Elas tinham que ter feito antes um cadastro, tá? Então essa violência contra esses moradores, né, ela é absurda. O Estado protege a propriedade e não protege as pessoas. A falta de uma política pública que atenda às necessidades da população, principalmente da população que recebe até 3 salários mínimos, faz com que as pessoas procurem, né, ocupar os espaços vazios da cidade, né? Como não tem, às vezes, até para fugir do aluguel, eles ficam sem emprego e tal, ocupam se organizam inclusive para ocupar aquele espaço público que está abandonado, entre aspas, né? Como aconteceu com essa grande área da SIC lá do Sabará. Então, tem essa área sobrando, nós estamos na fila da Coab há muitos anos, a fila não anda, não atende da demanda. O que faz a pessoa? Os grupos organizados, então, pensam, nós vamos ocupar aquela área até para tentar negociar, para chamar a atenção da sociedade. Muitos bairros de Curitiba começaram assim, né? As pessoas se organizavam